Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No domingo, dia do Senhor, na 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quereis que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixo para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no meio do campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, tornando-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outras parábolas. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Isso Jesus falava em parábolas às multidões. Lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, para que esse evangelho seja bem claro, o Padre está gravando como diferente dos outros dias, que eu gravo dentro da missa. Mas hoje eu quero fazer essa experiência de gravar fora da missa. Mas vamos lá.
Se nós observarmos bem, há uma continuidade do evangelho da semana passada, onde Jesus falava aquelas quatro situações da semente, que uma cai em terreno pedregoso, outra cai no meio de espinhos, outro cai no meio do caminho e outro cai em terra boa. Se nós formos observar essa continuidade, Jesus agora parou na terra boa. Aqui ele está dando a entender com clareza que ele começa a ensinar os seus discípulos a partir da terra boa. E aí é interessante que entra aqui essa parábola, a primeira parábola do campo da semente, do trigo, e que é lançado o trigo e, porém, apareceu também o joio. Aqui tem uma questão muito interessante. Apareceu o joio. Na angústia de Santo Agostinho, assim que ele se converteu, Santo Agostinho tinha uma angústia profunda de saber se nós somos filhos de Deus, e Deus é bom, extremamente bom. Deus é a bondade, é o princípio de tudo. Se nós somos filhos de Deus e somos bons, da onde é que veio o mal? E essa parábola é muito interessante, que mostra que o bem e o mal, o rosto do bem, o rosto do mal, eles se confundem. Se vocês já viram um trigo e um joio, eles se parecem profundamente. Então, aí entramos naquele ditado dito popular: quem vê cara não vê coração, né? Então entramos exatamente aí, e Agostinho, querendo explicar, angustiado para explicar, ele cai dentro do que nós chamaríamos de maniqueísta. Ele entra nessa questão dos maniqueístas, que diz que há o bem e há o mal. Há a natureza do bem e há a natureza do mal. Mas a angústia dele não se foi resolvida, porque aonde que está o início de tudo? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, se entendermos isso, então Deus não é perfeito. Não há perfeição em Deus. Então, Agostinho vai responder que existe sim o bem e somente o bem. Porém, a abertura que nós damos para o mal, quando cansamos de fazer o bem, cansamos ou deixamos de praticar o bem, começamos a entender que o bem não é uma boa, ser bom não é uma boa. Então, Agostinho vai dar essa explicação para nós, nos trazendo que eu e você temos dentro de nós uma porcentagem de bem e uma porcentagem de mal. E aí perguntaríamos dessa porcentagem, qual é a maior na tua vida, na tua história? Porque Deus nos fez somente bons. E aí nós vamos entender com clareza que o mal não provém de Deus. Ele semeou boa semente. Ou seja, o mal vem do maligno. E como o maligno funciona e como o maligno nos traz o mal? O maligno nos traz o mal quando nós damos a oportunidade. Por quê? Porque se eu deixo de ter a minha vida profunda de intimidade com Deus, e aí as coisas vão acontecendo e eu vou interagindo. O que eu quero dizer é que o mal vai vir sempre de alguém.
pode vir de você ou pode vir de alguém. Porém, quando esse alguém ou você cansa de fazer o bem, cansa de ser de Deus, e aí nós vivemos nessa dualidade entre o bem e o mal. E aqui Jesus está mostrando com clareza, mais uma vez falando, né, que só para nós só existe a possibilidade do bem. Não existe a possibilidade do mal. Não existe a possibilidade de fazer o mal. É claro que fazemos o mal quando nos afastamos de Deus. Por exemplo, não existe a luz e treva, existe a luz, e quando essa luz é apagada, aí sim existem as trevas. Aí sim existem as trevas. Então, o que existe? A luz. Somente a luz. Se eu apago a luz, aí passa a existir as trevas. O que existe em mim é um desejo profundo de ter um discernimento entre o bem e o mal. E aí eu preciso perguntar para mim mesmo. É entender que eu e você, nós, não somos 100% bons. Não estamos 100% no bem. E por que não estamos? Porque somos atingidos 24 horas pelo mal. O mal, ele trabalha, conspira contra o bem. Ou seja, tanto é que quando você faz o bem para alguém, outras pessoas vão te dar o título de bobo, desculpa a expressão aqui, até mesmo de otário, porque você fez o bem. Aquela pessoa não merecia, e não merecia mesmo. Mas a porta do mal está fechada para você e aberta para ela. Se está aberta para ela, ela vai realizar a partir do mal. E não pode estar aberto para você o mal, porque você tem um princípio, o princípio é o bem. Então, na minha porcentagem, eu quero ser 99,9% de bem. Mas esse 1, e alguma coisinha basta para me desconstruir e a brecha para o mal. E aí o joio pode estar figurado aqui em tantas coisas. É na sua sexualidade desregrada, é no seu egoísmo, é na sua luta por poder, é no seu querer ser melhor do que alguém, é na conquista de querer alguém para si, né? Sufocando o outro. Nós estamos num tempo onde se fala tanto de feminicismo, né? Tanto homens matando mulheres, é quando o meu amor é tão mal que eu mato, que eu tiro a vida. É quando eu me abro ao ciúme, e um ciúme que sufoca, que mata, que gera morte. Então eu preciso, de fato, entender que eu não posso dar brecha para o mal que habita em mim e que habita em você. Porém, eu preciso dizer para ele que ele é controlado pelo amor que eu tenho por Deus, porque Deus é amor. E quem ama permanece em Deus, diz a carta de São João. Deus é amor. Por isso, amado filho, que a palavra de Deus hoje gera em nós esse profundo desejo diante dessas parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento,
Tudo isso serve-nos para não perdermos o sentido da nossa fé. Precisamos voltar a uma intimidade e uma riqueza com Deus. Que esse domingo, dia do Senhor, nos faça olhar para o nosso coração, terra boa, e somente separar aquilo que é bom e deixar o bem sufocar o mal. Para terminar, me chama a atenção aqui que não foi o patrão, o Senhor, que propôs arrancar o joio. Foi os empregados, ou seja, somos nós. Muitas vezes nós sabemos que aquela pessoa é má, pessoa ruim, mas nós não damos oportunidade dela ser boa, nós simplesmente a atacamos cada vez mais, a prejudicamos, tiramos ela do nosso ciclo de amizade, porque ela é má. Então, o meu amor a rejeita. Um amor que rejeita não é o amor de Cristo. Então, é preciso deixar crescer conosco para que esse joio torne-se semelhante ao trigo e não o trigo semelhante ao joio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que convido você, meu amigo, minha irmã, a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. São José, nosso patrono, nos ajude a manter a bondade do nosso coração. E que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ampare, nos ajude para que consigamos a casa para cuidarmos de sacerdotes no Instituto Rainha do Clero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para nós.